Diretamente da Casa Livre, está começando agora mais um episódio do Livrescast, o seu podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil. E você pode acompanhar os melhores momentos do Livrescast no @Livrescast ou também no @EuSouLivres. Isso aí, segue a gente lá no Instagram, porque a gente também anuncia por lá quando que tem as gravações aqui na Casa Livre. Se você quiser vir aqui, fazer uma pergunta pro convidado, fica de olho lá, não esquece de seguir a gente lá no Instagram e também agora no TikTok, em @EuSouLivres. A gente está fazendo a nova temporada do Livrescast na Casa Livres, graças à contribuição de centenas de associados e apoiadores do movimento que colocaram a mão na carteira e fizeram aquele Pix pra gente. Você pode fazer isso também em pix@eusolivres.org ou se estiver acompanhando pelo YouTube com o QR Code que está aparecendo aí na tela. O meu nome é Mano Ferreira, eu sou diretor de comunicação do Livres. Eu sou Débora Bizarria, sou economista e coordenadora de políticas públicas aqui do Livres. Sou Gustavo Gobi, jornalista e membro da equipe de comunicação do Livres. E com quem estamos aqui hoje, Mano Ferreira? Hoje uma convidada mais que especial, Ana Maria Diniz. Pois é, ela é empresária, é graduada em administração com especialização pela Harvard Business School e fundadora do Instituto Península e do Todos pela Educação. Acertei tudo? Mandei bem? Isso aí? Tá alinhado. Então todo mundo está alinhado. Seja bem-vinda. Super bem-vinda aqui ao Livrescast. Obrigada, Mano. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Essa causa de vocês é muito importante para o Brasil e quero engrossar essa corrente. Então, estou aqui à disposição de vocês. Maravilha. Ana, para começar a conversa, a gente sempre faz a mesma pergunta, que é a seguinte: você se sente livre no Brasil de hoje? Nem um pouco, assim. Tem toda a questão de segurança, que para minha família é uma coisa muito importante, né? Meu pai já foi sequestrado, então essa questão de segurança é uma coisa muito premente na minha vida. Eu ando com segurança, nem sei se isso realmente protege ou não, mas a gente tem uma falsa sensação de segurança tendo alguém ao meu lado o tempo todo. Por outro lado, tolhe completamente a liberdade, né? Eu tenho isso desde que eu era adolescente, então imagina uma adolescente com um cara no seu pé. É bem complicado, né? E eu acho que liberdade de expressão é uma coisa que a gente conquistou e eu espero que a gente consiga manter. Então, eu me sinto livre para falar o que eu quero. Eu acho que isso a gente está conseguindo manter por enquanto. Eu espero que a gente consiga manter. A gente está num momento muito delicado da democracia, inclusive hoje, né, 11 de agosto, aí com as cartas todas manifestando, enfim, a importância da manutenção da democracia. Mas acho que liberdade de expressão é uma coisa que é uma conquista. E eu me sinto livre para falar o que eu quero, para criticar quem eu quero. Isso acho que sim, né? Outros tipos de liberdade, eu acho que tem uma liberdade que daí vai para um lado um pouco mais individual, que é a liberdade interna da gente, né? Eu acho que para a gente se sentir livre de verdade, a gente tem que trabalhar muito a nossa liberdade interna, as barreiras todas que a gente tem que saber superar, ultrapassar, muita terapia para isso. Eu faço terapia já há muitos anos, então tem esse nível também de liberdade. Muito bom. Legal, uma ótima perspectiva aí. A questão da segurança tem sido bem recorrente, né? A gente sempre faz essa pergunta para todos os convidados e, ultimamente, a gente tem ouvido falar muito sobre a segurança em diferentes níveis, assim. Enfim, é bem recorrente. E você sentiu na pele, enfim, teu pai foi sequestrado, essa história é bem conhecida, mas de lá para cá, tu diria que teve algum tipo de mudança na sensação de segurança? Piorou, melhorou, continua igual? Qual a tua sensação? Acho que pior, assim, na questão de sequestro, melhorou muito. Inclusive, a gente tem uma inteligência de segurança e tudo isso que trabalha com a gente. E, assim, os sequestros diminuíram muito no Brasil, né? Mas os outros crimes comuns aumentaram muito, e principalmente nos últimos anos. Aí eu acho que só nos últimos 15 anos só vem deteriorando essa questão de segurança, né? Algumas cidades, algumas capitais conseguiram fazer um trabalho melhor. Então, a gente sabe, por exemplo,
exemplo, que São Paulo, apesar da gente sentir, e principalmente depois da pandemia, um aumento de uma insegurança enorme, mas acho que São Paulo vem fazendo um trabalho mais consistente em relação à segurança, né? Mas, sim, acho que teve uma super deterioração, e eu acho que com a pandemia, assim, a criatividade de quem precisava sobreviver, porque eu entendo tudo isso como uma grande questão social, né? Que a gente tem que olhar para ela num ponto de vista macro, né? Então, claro que eu não estou absolvendo aqui enfim, quem faz o mal, vamos dizer, né? Mas também eu entendo que é uma questão de sobrevivência. Então, o crime vai encontrando, é que nem água que vai encontrando os seus caminhos. A história do Pix agora. Então, acho que aumentou muito. Hoje em dia, você não pode estar andando na rua falando no celular. Hoje em dia, você não pode usar nenhum anelzinho de bijuteria, né? Então, é muito complicado isso, né? Em algumas áreas de São Paulo, inclusive, muito graves. Acho que a Débora, que é a nossa nerd de economia, ela pode confirmar o que eu vou falar, mas eu acho que a relação entre aumento da pobreza, da desigualdade social e o aumento da violência... Então, estão muito ligados, né? Que é coisa da economia e do crime. Mas falando da criminalidade, que você puxou isso, né? Como uma grande crise social, eu sei que você tem um carinho muito grande por educação. Então, eu queria ouvir de você como surgiu essa paixão pela educação e como você trabalha isso para gerar essa mudança social que a gente tanto precisa. Então, surgiu... todo mundo me faz essa pergunta. Da onde que você tirou, enfim, esse seu propósito de vida, de educação e tudo? Eu sempre fui, desde criança, ligada no social. Sou ligada nas pessoas, assim, né? Então, e eu sempre percebi, eu me lembro, acho talvez assim na adolescência, comecei a perceber um pouco as diferenças sociais. A gente tinha gente pedindo esmola na rua, a gente já tinha uma condição de vida que não era o que é hoje. A minha família não era rica como é rica hoje, mas ela já tinha uma condição muito boa, de classe média boa, quando eu era adolescente, né? E eu percebi essas diferenças e eu sempre discutia com meu pai, porque meu pai sempre também foi ligado nessas questões sociais, em economia em geral, né? E se por acaso alguém não souber, a Ana Maria é filha do Abílio Diniz. Exatamente. Meu pai é o Abílio Diniz. E é também um cara bastante ligado nas pessoas e bastante ligado nessa questão social. E eu sempre discutia com ele. E aí começou a surgir dentro de mim, não sei exatamente quando, mas um desejo de um dia fazer alguma coisa nessa área social. E quando eu fui trabalhar no Pão de Açúcar pela primeira vez, eu tive 2 períodos no Pão de Açúcar. Um primeiro período que foi quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu logo saindo da faculdade eu fui trabalhar lá, foi meu primeiro emprego e fiquei lá 6 anos, né? Então eu fiz estágio na empresa inteira, tudo, depois acabei fazendo, eu tinha uma responsabilidade comercial de compra e venda de produtos naquela época de não alimentos, porque a gente tinha uma loja de departamento que vendia produtos de confecção e esse tipo de coisa, então eu fiquei alocada nessa área, aprendi tudo lá. E esse foi o primeiro período, né? E aí eu comecei a perceber como a empresa era poderosa em termos de penetração, de presença física no Brasil inteiro. Falei, puta, talvez a gente possa fazer alguma coisa a mais do que só a nossa atividade comercial. Talvez essa empresa tenha algum tipo... Começou a pintar uma ideia de responsabilidade social, só que nem tinha esse nome ainda, né? Pintou essa ideia. Daí eu acabei saindo para ter meus filhos e tudo. Fui trabalhar na Editora Abril. Fiquei 3 anos lá como jornalista, tudo. Porque eu fiquei muito na dúvida entre administração e jornalismo, eu acabei fazendo administração, mas eu sempre gostei muito de escrever e tudo, e gostava de jornalismo, eu acabei trabalhando depois na Editora Abril. E quando eu voltei para a empresa no auge da crise, em 91, eu comecei a perceber essa potência da empresa em termos de capilaridade, de presença e também de tocar o social, porque era uma empresa que milhares de pessoas passavam por dentro das lojas todos os dias, né? Falei, puta, talvez a gente tenha alguma missão aqui que vá além do comercial, né? E comecei a bolar, discutir com pessoas essa história de ter algum projeto social. E acabei trazendo essa ideia para o meu pai, enfim, para os outros diretores. Naquela época, a empresa nem tinha conselho ainda, né? E a gente estava vivendo uma crise muito grande também no Pão de Açúcar, de assim, quase que a gente faliu a empresa em 89, 90, né? E eu voltei em 91 no meio dessa reestruturação. Então, eu ajudei o meu pai e a diretoria toda a fazer um encolhimento da empresa enorme. A gente demitiu mais de 20 mil pessoas. Imaginou o trauma? Caramba. Então, daí tinha essa coisa também da culpa. Puta, a gente está diminuindo 20 mil empregos, né?
num país que já não estava crescendo muito. E num contexto de inflação altíssima, né? Inflação altíssima, né? Inflação altíssima. Então, o modelo de negócio do supermercado ganhava muito mais com esse prazo de pagamento dos fornecedores até do que com a sua atividade comercial, né? Depois, quando veio a estabilidade, tudo isso, daí o jogo mudou. A gente precisou aprender a jogar um jogo realmente de margem, de saber comprar e vender e ganhar dinheiro com comprar e vender, e não só com o prazo de pagamento dos fornecedores, enfim. Então, foi um grande aprendizado. Mas ali começou realmente a se concretizar a ideia de ter um projeto social. A gente acabou criando esse projeto social só em 97, né? 1997. Então, a gente criou o Instituto Pão de Açúcar, que era exatamente para oferecer educação complementar para os filhos dos funcionários das lojas, né? Então, a gente tinha uma população onde mais ou menos 70% das pessoas que trabalhavam nas lojas tinham o salário mínimo da empresa, porque era a grande população das lojas. Está falando de caixa de supermercado. Caixa de supermercado, repositor, gente que trabalhava em depósito. A massa grande da empresa, que já tinha milhares de pessoas trabalhando, eram com esse salário mais baixo, né? Por causa da atividade mesmo, não é que... Sim. E então eu falei, a gente oferecer educação de mais qualidade, que eu já tinha ali entendido que a educação pública no Brasil, onde mais de 85% das crianças estavam dentro do sistema público, não tinha qualidade. Ali já estava começando a entender o jogo, conversando com muita gente, tudo. Então, vamos oferecer educação complementar para que a gente possa agregar mais qualidade para essas crianças, né? E a gente abriu, então, em 6 estados brasileiros, onde a gente tinha uma certa ociosidade nos imóveis, a gente abriu casas de educação do Instituto Península, do Instituto Pão de Açúcar, para oferecer essa educação complementar. Mas já tinha uma ideia super legal de uma educação não só na questão do conteúdo. Então, tinha reforço de matemática e português, mas tinha também música e esporte, que era uma paixão da família, é ainda uma paixão da família, e a música, por entender que a música também estimulava outros sentidos, outros saberes, né? Então, foi isso que a gente ofereceu. E aí, o mais legal foi que durou 10 anos esse projeto do Instituto Pão de Açúcar, com esse formato. E aí, ele, de 97 a 2007, e passaram por lá 55 mil crianças, e no final, a proporção, porque a gente abriu essas casas para as comunidades também, no meio do processo aí. Então, tinham mais crianças das comunidades do que dos filhos dos nossos funcionários, né? Então, foi bem legal essa experiência. E ali eu comecei a tomar contato com a educação, aprender a conversar com muitas pessoas. Eu falo que sou uma eterna aprendiz da educação de impacto que faça a diferença, né? E aí, como é que vem o Península? Então, o Instituto Península veio bem depois. Então, eu deixei minha função executiva no Pão de Açúcar em 2003, né? Mas continuei no conselho até 2014. Foi quando a gente saiu definitivamente da empresa. O Instituto Península, depois, quando a gente saiu das nossas funções executivas lá em 2003, a gente começou a ter um family office bem pequenininho para cuidar das nossas aplicações e tudo. E depois esse dinheiro foi crescendo, inclusive com a desmobilização, com a venda das ações do Pão de Açúcar, a gente foi trazendo mais dinheiro para esse family office, então precisava se organizar mais. E em 2010 a gente resolveu criar o Instituto Península. Então, mas antes disso, em 2009, a gente reuniu a família várias vezes, fizemos vários workshops com o IDES, com Marcos Kissel, que é um grande consultor dessa área social, né? Para a gente escolher o que a gente queria fazer. Então, a gente já tinha feito educação, mas a gente queria entender melhor qual era o nosso papel, onde a gente fazia mais a diferença. E nesses seminários a gente chegou a uma conclusão que a gente queria continuar atuando em educação, porque a gente acreditava que a educação é o que ia realmente mover a alavanca para dar mais oportunidade para o brasileiro em geral e dar essa liberdade de escolha que a educação traz. E, então, a gente queria continuar trabalhando em educação, mas a gente queria alguma coisa mais focada, que fizesse mais a diferença. Então, a gente resolveu apostar na formação de professores, né? E na formação inicial de professores, porque ali eu já tinha identificado uma coisa, enfim... daí já tinha participado da fundação do Todos pela Educação, que foi em 2000. O movimento começou em 2005. Que é um grande movimento da sociedade civil sobre educação. Exatamente. Né? E que eu fui uma das fundadoras. Então, a gente lançou em 2006.
E na Parceiros da Educação também, que é outra, eu sei que o Jair Ribeiro já veio aqui, e que eu também sou praticamente fundadora junto com ele, que foi em 2004. Né? Então, ali a gente lançou esses 2 movimentos. Agora, perdi o meu raciocínio aqui. Você ia falar do Península. Exatamente. Então, já tinha identificado, não só nesses projetos, mas em todos os projetos de educação que eu ia conhecer, que eu tinha conhecimento, tinha um elemento em comum: a má formação dos professores. E a formação inicial mesmo, a faculdade de pedagogia ou as licenciaturas, quer dizer, eram muito ideológicas, muito teóricas e nada práticas. Ninguém ensinava o que você faz quando você cai o primeiro dia na sala de aula. Quando tem um aluno perturbando, né? O juízo. Quando tem um aluno perturbando. Você tem que lidar com esse serzinho que é o aluno, né? A turma do fundão. Né? Clássica turma Como é que faz a turma do fundão querer aprender, né? No lugar Exatamente. de só tirar onda. E aí o primeiro projeto do Instituto Península foi abraçar uma faculdade, na verdade a gente comprou, viramos mantenedores do Instituto Singularidades, que era uma faculdade de pedagogia, que era pequenininha, tinha 120 alunos, mas já fazia uma educação super diferenciada com esse foco em sala de aula. Então, falava de estratégia de sala de aula, ensinava a olhar para o aluno com as suas diferenças todas e trabalhava muito essa relação professor e aluno, que é onde acontece o aprendizado, né? Nessa relação professor e aluno. Né? Quando eu fui professor, se eu tivesse um negócio desse, sempre ia ser muito mais fácil a minha vida. Gob foi professor de inglês, né? Na WhatsApp. Ah, é? Né? Mas, assim, adoro a metodologia deles, voltada para empreendedorismo e tal. Mas, pô, sentia falta de uma coisa assim. Cair na sala, né? Ser uma turma super diversa, gente de diferentes níveis até de inglês, que é uma metodologia bem... Você juntava pessoas, um do básico 1, com avançado 1, com médio 3, e todo mundo ali, cada um tinha a sua apostila, mas a aula é sobre um tema só, e você fazia todo mundo participar de certa maneira. Mas claro que quando eu comecei, foi meio, né, aprendendo no processo. Tentativa e erro, né? Exato. Porque o professor fazia isso. Quando o professor era bom e tinha essa autoestima, vamos dizer, ele conseguia fazer por tentativa e erro, conseguia fazer as estratégias dele, mas ele estava aprendendo ali, na sala de aula. Nunca na faculdade ele aprendeu sobre isso, né? Essas estratégias diferentes. E aí é muito ineficiente, porque está cada um aprendendo do zero, praticamente, no lugar de compartilhar a experiência do outro, né? Porque existe um mito também de que a profissão de professor é uma coisa vocacional, entendeu? E a gente vem aprendendo e vem, enfim, lendo muita coisa, inclusive os melhores trabalhos publicados no mundo todo. Inclusive, a gente publicou um livro dele aqui, junto com a Fundação Lehman, de um cara que chama Lemov, Doug Lemov, e que estudou a profissão de professor, o que faz a diferença para o professor ser um bom professor, né? E ali tem as 11 vertentes que fazem um professor ser um bom professor. Mas, principalmente, esse cara desmistificou esse negócio da profissão professor ser puramente vocação. Então, ele provou, por estudo científico, que um professor é desenvolvível, entendeu? Você pode formar um professor, mesmo que ele não seja um cara extrovertido, carismático, encantador, entendeu? E que tem essa vocação. Essa vocação pode ser desenvolvida. E esse foi uma grande mudança de paradigma, eu acho, na educação brasileira, que acho que ainda precisa penetrar muito mais, mas hoje já existe um certo consenso de que tem que olhar para essa profissão como uma profissão profissional, né? Você pode e deve se desenvolver nessa carreira de uma forma organizada, prática. Existem níveis de saber que se sobrepõem um ao outro para você ir construindo esse conhecimento e essas estratégias de sala de aula, né? Hoje você diria que o gargalo está mais na formação inicial do professor ou na questão da formação continuada, para ele continuar? Eu acho que a formação inicial é o grande gargalo, porque ele é a base de conhecimento, entendeu? E depois a formação continuada, ela tem que vir na mesma esteira. Claro que a formação continuada é super importante, mas assim, e hoje, inclusive, para a gente fazer um trabalho de relevância em relação a professores do Brasil, não adianta só fazer formação inicial. A gente tem que fazer as duas paralelamente. Né? A gente Até tem porque tem toda uma massa de professores. Porque você tem 2 milhões de professores que estão aí na ativa e que você não vai falar, vou pegar só os
quando eu estiver repondo esses professores, né? Eu tenho que pegar os que estão na ativa. E tem muita gente boa ali na luta diária para fazer uma boa um bom aprendizado dos alunos, mas é tudo muito empírico, né? Não tem esse conhecimento acumulado, organizado que poderia ter, né? Então, agora tem uma nova lei de diretrizes pedagógicas para a formação continuada, que foi promulgada, se eu não me engano, o ano passado, então, que já direciona um pouco mais para essa formação mais prática, para a necessidade de você ter uma residência, assim como o médico tem, né? Uma residência em sala de aula, observada, com aprendizados muito bem específicos, sabendo o que você precisa aprender a cada ano, o que você precisa observar em cada ano, né? Então, já está indo mais nessa direção das práticas. E as faculdades agora, também na formação inicial, vão ter que se adequar a essa nova lei de diretrizes, entendeu? Falando disso, eu queria saber, na tua visão, o que está faltando é gestão pública na hora de organizar os recursos? Está faltando recurso? É as duas coisas? Na tua visão, quais são os gargalos que tornam difícil ou dificultam o governo, independentemente desse, ou o Estado brasileiro, melhor dizendo, o Estado brasileiro de fazer isso, né? De implementar esse conhecimento que já está aí? A melhor gestão de recursos é um eixo muito importante, entendeu? Então, assim, a gente destina uma quantidade suficiente, eu acho, de recursos para a educação brasileira, né? Só que está um pouco desbalanceado, porque a gente destina muito recurso para a educação superior e pouco recurso para a educação básica. Então, esse balanceamento precisa ser feito, mas principalmente uma melhor gestão da educação pública. Só que não é só uma vontade do gestor de fazer uma melhor gestão. Existem engessamentos na lei, por exemplo, a reforma administrativa é a reforma mais importante desse país para a educação brasileira progredir. Tá? Porque a forma como os professores progridem na carreira, quase que por inércia, por tempo de serviço, é muito improdutiva. Ela não está privilegiando, não existem alavancas, metas para que ele esteja fazendo o aluno aprender. Isso não é levado em consideração. Outra coisa, ele pode fazer cursos para agregar como créditos na sua carreira, que vai lhe dar uma remuneração muito melhor, cursos que não têm absolutamente nada a ver com a sua prática pedagógica, com aquilo que ele está lecionando para o aluno, entendeu? Então, a reforma administrativa, não só com a palavra meritocracia, que virou um palavrão, entendeu? Mas, assim, o que eu defendo? O bom professor precisa ser reconhecido, entendeu? Inclusive financeiramente. Só que a gente tem que ter uma forma de avaliação disso, uma progressão em carreira que valorize esse bom professor, que traga mais possibilidade de ele, inclusive, ganhar mais se ele for um bom professor, né? Então, a gente precisa dessa mudança nas carreiras de professor. E tem um gargalo importante aí, que é como faz essa avaliação ser efetiva. Porque quando a gente fala em avaliação no setor público, muitas vezes acaba que aquela avaliação 360, então eu avalio bem meu amiguinho me avalia bem. Eu tenho, lá na UFPB, no nível superior, a gente consegue avaliar os professores, né? Então, por exemplo, vou falar isso. Tinha um professor que chegava sempre atrasado. Sistematicamente atrasado. E dizia, não, porque eu tava deixando meus filhos na escola. Eu de noite também. Mas, enfim, sabe? E tinha a avaliação, né, do professor. Você dá a nota, né, no sistema eletrônico. Eu imagino que em outras faculdades isso também aconteça. Agora, no ensino básico, eu acho que isso é mais complicado, né? Não, criança, mas sabe, eu vou fechar meu raciocínio, que é: o cara continua chegando atrasado e absolutamente nada acontece com ele. Se isso numa faculdade em que você tem alunos adultos que conseguem fazer esse tipo de avaliação... Que o problema tá ali na cara deles. Na sua cara. Os outros professores sabem, inclusive, vira até meio piada, assim. E que o aluno consegue criar algum constrangimento, né? Professor... Exato. Então, assim, só para reforçar justamente essa tua pergunta, porque mesmo que você dê, vamos dizer, voz do aluno, ou os pais do aluno, é bem complicado, né? Eu acho que implementar essa... avaliação, né? É complicado porque é toda uma mudança de cultura. Porque esse diretor que avaliaria o professor que está chegando atrasado, ele também não é reconhecido por avaliar bem, entendeu? Verdade. Então, é todo o sistema que precisa melhorar, né? Mas ele tem algumas alavancas importantes. Então, eu acho que essa questão de avaliação não é uma única entidade avaliando. Então, eu acho que o componente, a avaliação do aluno é importante.
mas ele não é suficiente. Eu acho que tem que ter desempenho dos alunos como parte dessa avaliação dos alunos, avaliação dos pares e avaliação superior. Quer dizer, é mais complexo, mas dá para fazer. A gente tem grandes especialistas de avaliação nesse país, né? A Maria Helena Guimarães Castro é uma, a Marinês Fini, da Unicamp, é outra, e a gente tem muita gente boa que é super especializada em avaliação e saberiam falar muito melhor que eu, mas é uma bolsa são várias formas de avaliação, né? Que a gente poderia fazer. E você tocou num ponto importante também, que é a carreira do diretor da escola, né? Claro, fundamental, fundamental. Na Parceiros da Educação, a gente vê muito, né, nas escolas que a gente adota, quando a escola... É a mesma coisa que gerente do mercado. Quando o gerente é bom, a escola é um brinco. Quando o diretor da escola é bom, a escola é sensacional, mas depende muito do personalismo, entendeu? Por quê? Porque não existem os incentivos certos para você focar naquele perfil de diretor que você precisa, né? Então, São Paulo estava fazendo um critério desde na seleção desse diretor, né? Porque a gente tinha mais ou menos 2/3 dos diretores no estado de São Paulo queriam ser trocados por conta de aposentadoria. Então, uma baita de uma oportunidade para você fazer uma mudança maior. Então, eles fizeram um critério todo de seleção desses diretores, com critérios onde se aproximava do perfil que a gente precisava, mas a carreira dele ainda não tinha os incentivos certos, entendeu? Então, são vários componentes que precisam ser mexidos ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala de educação no Brasil, a gente tem alguns cases aí que são muito comentados. Um deles é a questão do Ceará, de Sobral. Você está 25 anos nessa área, falou que está desde 97 no Instituto Pão de Açúcar, né? E queria saber de você, como é que você avalia esses cases assim, se é mais propaganda ou se de fato a gente consegue pegá-los para levar como inspiração mesmo a nível nacional. Total. A gente tem cases excepcionais no Brasil. E por que a gente não adota esses cases, enfim, larga escala no Brasil todo, né? Por questão de vontade política, né? Eu acho que tem que ter um incentivo, daí eu acho que tem um papel federal de reforçar esses bons casos e ter um foco maior de incentivos para que esses bons casos sejam adotados. Então, Ceará, sim, tem um case fantástico de regime de colaboração entre o Estado do Ceará e os municípios do Ceará, inclusive com transferência de parte do ICMS para esses municípios que estavam fazendo um bom trabalho na questão principalmente de alfabetização, porque o papel, a responsabilidade dos municípios é a educação, enfim, do primeiro ciclo, né? Então, onde acontece a alfabetização. E então existiu esse incentivo cruzado e todo essa desmistificação de como fazer a alfabetização, né? Então, existe toda uma orientação de como fazer a alfabetização para que ela seja efetiva e o incentivo, claro. Então, é um caso típico daquilo que eu estava falando. No Ceará, teve os incentivos certos e uma fórmula certa. Não adianta só o incentivo certo sem as fórmulas certas, né? Mas as metodologias, por exemplo, sobre educação, sobre alfabetização, existem inúmeras. Desde que elas sejam claras, transparentes, várias delas podem funcionar, não existe só um método para alfabetizar, entendeu? Você pode deixar livre isso, porque existe também muito essa história da liberdade do professor na sala de aula. Ok, deixa livre, mas dentro de um portfólio de metodologias testadas, comprovadas e que sejam efetivas, né? E se ele está sendo avaliado, a gente vai ver se está tendo resultado ou não. Exatamente, exatamente. Mas não existe só o caso do Ceará, né? O Todos pela Educação publicou agora uma série de educação que vale a pena, muito legal. Inclusive, a Priscila Cruz, que é a presidente do Todos pela Educação, circulou no Brasil inteiro, levantando cases de educação efetiva que deram muito certo. Então, tem no Piauí, tem em Alagoas, são 6 cases, ou 8, 6 ou 8, eu posso passar para vocês depois, vale muito a pena assistir, porque daí ela identifica quais foram os elementos de sucesso que fizeram esses cases darem certo, e o IDEB, porque daí é medido na ponta, como essas crianças realmente evoluíram no seu aprendizado, né? Medido pelo IDEB, que é o nosso Índice de Educação Básica, criado lá no governo Fernando Henrique,
com o Paulo Renato. E eu acho que vale muito a pena ver. A gente tem cases excelentes no Brasil, mas falta o quê? Essa coordenação do governo federal, esse incentivo para que ele penetre no Brasil todo. Inclusive, você mencionou a questão do ICMS, fazer um leve parêntese aí. Temos o caso do ICMS educacional no Rio Grande do Sul, né, graças aos nossos associados lá, o Fábio Osterman, Giuseppe Riesgo, que lutaram na Assembleia Legislativa e conseguiram aprovar. Em São Paulo, o Daniel José tem sido protagonista nessa bandeira então também. É um incentivo bem interessante. É uma das políticas recomendadas pelo caderno de políticas. Momento Jabá no Livrescast. Você pode acessar o caderno pelo site e baixar, ou se você quiser aparecer na Casa Livres, temos a versão física. O site eusolivres.org. Agora a gente tem pergunta da plateia. Oba! Olha só. É porque eu sou a pessoa mais frequente nessa plateia. Eu tô quase virando membro da bancada. Você trabalha aqui, né? É fácil comparecer. É fácil comparecer. Mas, Ana, eu sou leitora dos teus artigos e também sou da educação. Eu vi de perto como a nossa formação nas licenciaturas é extremamente teórica e pouco prática, mas eu tive 2 experiências, tanto enquanto professora, como também como fiscal da educação pública. Lá em Recife, eu monitorei uma plataforma de monitoramento da educação municipal. E uma coisa que eu sentia na pele, que eu ouvi a maioria dos diretores e professores compartilhando, que você até comentou em um artigo recente sobre um estudo da percepção que as pessoas tinham sobre a educação a partir de posts na internet, que aconteceu na pandemia. Achei sensacional esse estudo. Que é como os profissionais de educação se sentem solitários. Como as famílias são distantes. Né? E parece realmente que existe uma coisa, no mínimo, curiosa. Nesse mesmo artigo, eu acho, você levanta que 1 em cada 5 brasileiros acreditam que a educação é questão prioritária. Ao mesmo tempo, isso não se reflete no cotidiano das famílias. Claro. Uma coisa que a gente diz, eu não quero que meu filho estude tal assunto na escola, você nem abre o caderno do seu filho. Assim, se ele estiver aprendendo A, B, C, D, Z, você não sabe. Então, eu queria saber o que é que a gente tem de consolidado para trazer essas famílias para perto da escola e se, de alguma forma, vocês lá no Instituto fazem isso, já que é uma queixa recorrente dos professores. Legal, Carla. Então, primeiro, assim, sim, as famílias são muito distantes da educação dos filhos, né? Aqui no Brasil e, em geral, no mundo. Tá? Não é um privilégio só do brasileiro. Mas teve uma coisa muito boa da pandemia. Eu acho que tiveram 2 coisas muito boas da pandemia na educação. Foi um caos para a educação, a gente andou para trás muito, mas a gente tem dois saldos positivos, né, que não compensam tudo que a gente andou para trás, mas que a gente tem que registrar. Os professores perderam o medo da tecnologia, na marra. Tiveram que entrar em contato com a tecnologia, tiveram que lidar com a tecnologia, que tiveram que se virar, sofreram muito por conta disso, mas a gente fez várias ondas de pesquisa com professores, a gente tem essas ondas recorrentes de pesquisa com essa população, que é o nosso público-alvo, né, no Instituto Península, e no começo da pandemia, 98% dos professores diziam que eles estavam super despreparados para lidar com tecnologia. Em agosto, isso em março de 2020. Em agosto de 2020, já tinha, acho que era 56% dos professores se diziam despreparados, e no final do ano, 46%, entendeu? Então, eles foram tendo que lidar com tecnologia, foram perdendo o medo, lidando, gostando. Claro que ainda tem muito, a gente tem muito para ganhar nesse campo, mas eu acho que perdeu essa barreira, caiu essa barreira, né? E a segunda coisa foi que as famílias se aproximaram muito da escola, né? Se aproximaram, não da escola, mas do seu filho estudando, né? Tiveram que acompanhar, tiveram que dar esse suporte. Então, eles valorizaram, por um lado, os professores. Falaram, nossa, como é difícil ajudar meu filho. E em todas as classes sociais. Aqui não tem, claro, as classes sociais mais pobres, de
comunidades com menos acesso à oportunidade sofreram ainda mais. Mas mesmo os pais de família rica falaram, nossa, como é difícil dar esse suporte para o meu filho, eu não estou conseguindo. Minha mãe que eu diga, eu tenho irmão pequeno. Então, a Pop sofreu. Eu tinha uma neta na época de alfabetização, em 2020, assim. Nossa. Minha filha sofreu demais. E ela não conseguia ficar na frente do Zoom. Ela ficava 10 minutos na frente do Zoom, ela cansava, ela ficava irritada. E aí a minha filha teve que chamar, sei lá, claro, a gente tinha condições de chamar um professor particular para ajudar, porque ia em casa. Mas, assim, os pais se aproximaram muito e valorizaram muito o professor, né? Então, isso é uma questão, eu acho que agora a gente tem que aproveitar essa aproximação para manter os pais mais ligados, né? E a gente tem no Instituto Península uma iniciativa que chama Viver Ser, que é uma plataforma, a gente tem acho que 100 mil professores, né, Carol? 100 mil professores conectados na plataforma Viver Ser. E o que é? É formação integral para professores. Então, a gente dá... Porque a gente fala muito de formação integral para os alunos, entender as habilidades socioemocionais, como é que ele está se desenvolvendo nessas questões também socioemocionais, mas ninguém fala disso para o professor. Então, a gente resolveu criar isso para dar esse suporte emocional para o professor, também para ele se olhar como profissional, isso que eu estava falando que é uma coisa nova, entendeu? Porque ele não se olha como profissional, ele se olha como um vocacionado que precisa salvar o mundo, né? Então... A gente traz essas dimensões. O que é um peso também, né? É gigantesco. Vai salvar o mundo. É super legal, mas é um peso enorme, uma responsabilidade que não dá para levar sozinho, né? E então, na Viver Ser, a gente trabalha essas duas dimensões. A gente também trabalha uma dimensão mental, de conhecimento, mas o mais forte é esse suporte socioemocional, esse suporte para ele como profissional. E a gente também fala de coisas como a integral, a gente fala de coisas do corpo, como é importante o corpo do professor, a voz, como ele se porta na sala de aula, como ele se coloca, essa questão até da logística da sala de aula. O Lemov, uma das coisas que ele fala é o que você faz nos primeiros 10 minutos, o que você faz nos segundos 10 minutos, como é que você... É muito legal essas dicas, né? Então, a gente criou essa plataforma exatamente para endereçar essas questões do suporte emocional para os professores, né? E a gente faz muita consultoria também com essa equipe da Viver Ser. É tudo online, é 100% online. E a gente faz muita consultoria para estados, para municípios, para a equipe da secretaria como um todo, entendeu? Então, aí eles trazem os seus professores e a gente discute, são grupos de discussão de problemas comuns. Então, esse suporte é muito importante. A gente está aprendendo assim que realmente é uma coisa de muito valor, tanto que a gente teve, existe o CONSED, né, que engloba todas as secretarias de educação estaduais, e eles abraçaram esse programa da Viver Ser na formação das suas equipes, né? Eu acho que foram 23 estados, dos 27 estados, abraçaram essa formação, principalmente socioemocional para professores, através da nossa plataforma. Incrível. Caramba, incrível mesmo. Ana, quando a gente pensa no engajamento da sociedade civil como um todo e do setor privado na melhoria da qualidade da educação, qual é a tua avaliação nesse sentido? O nosso setor privado está se engajando o suficiente na ampliação da qualidade? Às vezes eu tenho uma sensação que o setor privado faz mais até do que o governo. Quando a gente olha a situação da pandemia e como o Ministério da Educação foi absolutamente omisso, eu fico pensando, caramba, parece que o setor privado está fazendo mais do que o governo, mas ainda assim não é suficiente para as coisas andarem. Enfim, eu queria tua avaliação sobre isso. Porque o orçamento do governo é gigantesco. Pouco maior. Um pouquinho maior. E aí eu fico pensando, caramba, o que é que, enfim, o que é que está faltando? Como é que a sociedade pode fazer com que a educação brasileira não seja tão refém da vontade política do governo de ocasião, né? Claro. Não só... Primeiro, eu queria... Assim, é um direito de todo cidadão brasileiro ter educação de qualidade nesse país. Está na nossa Constituição, né? E não é só uma questão do bolso do governo, é gigantescamente maior, né? Mas não é só isso. É o governo que está operando. A educação é oferecida, é fornecida, é operada pelo governo, pelos governos, nas suas 3 instâncias, né? Então, e aliás, a maior responsabilidade de entregar a educação básica é municípios e estados,
né? Então, assim, eu acho que a iniciativa privada está fazendo um trabalho excepcional. Daqui a pouco eu vou falar um pouco dele, mas a iniciativa privada e as ONGs, o terceiro setor, não tem a capacidade de mudar o jogo. Tá? Eu acho que tem a capacidade de provocar inovação no sistema, de oferecer alguns serviços, de trazer inovação, né? De mostrar algumas boas práticas do mundo inteiro. Então, é muito mais esse efeito demonstração e provocação e advocacy, awareness, tudo isso. Então, sim, mas não é o setor privado nem o terceiro setor que vai mudar essa alavanca. Então, uma das coisas que eu defendo muito é que a gente mude a lei de contratação de serviços nesse país. Então, porque assim, não existe, tem inúmeros programas educacionais sensacionais que a gente poderia estar comprando na área pública para colocar, por exemplo, no estado de São Paulo inteiro, em todos os municípios do estado, e que a gente não consegue comprar porque o critério para as licitações é só preço, entendeu? Tem plataformas, eu não queria citar uma aqui para não, mas tem uma que eu adoro, eu sempre cito, e o cara me adora porque eu sempre cito ele, mas acho que é um super exemplo, que é a Matfic, que oferece educação de matemática para os anos iniciais, a partir de jogos. E é super lúdico. E as crianças não percebem que eles estão aprendendo. Eles estão jogando, eles estão super animados, eles adoram. Tem várias escolas públicas da Parceiros. Só que é praticamente impossível do setor público comprar isso, porque é um pouquinho mais caro, né? Mas eles não conseguem. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que mudaria muito o jogo. Mas, de novo, eu acho que a sociedade civil, o terceiro setor e o setor privado estão fazendo muita coisa, estão provocando muita inovação no sistema. Eu acho que, assim, hoje, a conscientização de que a educação é realmente uma coisa que pode mudar o jogo no Brasil, né? Inclusive pelos economistas. Eu ouvi o Eduardo Janete da Fonseca falando outro dia numa palestra para 400 pessoas, mas super qualificados, formadores de opinião. Ele fala: o futuro do Brasil passa pela sala de aula. Eu amei essa frase, já adotei. Então, hoje existe essa consciência. Eu acho que o Todos pela Educação teve um papel super relevante nisso. Eu acho que ele trouxe essa luz, esse holofote para a educação brasileira de uma forma organizada, de uma forma baseada em ciência, baseado em evidências, né? Então, teve um papel muito relevante. A gente não chegou nem perto das metas, porque sabe que o Todos pela Educação nasceu em 2006 para morrer em 2022. O objetivo do Todos pela Educação, quando a gente lançou lá atrás, era chegar em 2022, onde a gente comemora o bicentenário da nossa independência, e a verdadeira independência seria ter todo o povo brasileiro educado, com qualidade, né? Então, a gente deveria morrer em 2022. Né? E a gente não chegou nem perto das metas, a gente não chegou nem na metade, não, talvez na metade do caminho que a gente estabeleceu. Mas a questão de awareness, a questão de realmente percepção de que a educação brasileira é o que vai mudar a alavanca, eu acho que cresceu muito. Né? Mas é isso. A iniciativa privada e o terceiro setor não vão conseguir mudar esse jogo se a gente não conseguir fazer isso penetrar no setor público. Ana, você mencionou essa inovação que o setor privado traz, e até entre os liberais a gente vê muito um debate sobre charter schools e vouchers na educação, né? Vale Educação. O governo, em vez dele ir lá construir a escola e pagar professor, pagar funcionário, ele, não, vamos terceirizar isso, terceirizar aquilo. Como é que você avalia esses modelos assim que são integrados, em que o governo entra com dinheiro, mas é a iniciativa privada quem gere? Eu acho super legal, eu adoro. Eu acabei de escrever um artigo no Valor sobre isso há 2 semanas atrás. Eu não acho que isso vai resolver o problema, mas eu acho que isso tem que ter no nosso portfólio de oferta de educação nesse país. Por que não? Entendeu? Eu acho que é uma questão. A gente deveria ter isso. A gente deveria ter voucher, a gente deveria ter a possibilidade de ter charter schools, assim como a gente tem na saúde, e que está dando tão certo na saúde. Né? Por que não? O que
inclusive gente da área de educação, às vezes não gosta tanto dessa ideia, diz, não é um modelo comprovado, tem uma série de charter schools nos Estados Unidos que não dão certo. Sim, tem uma série que não dão certo, mas tem uma série que dão muito certo. Por que não a gente poder oferecer isso também? Eu não acho que isso deveria ser dominante, nem maioria de jeito nenhum, mas assim, ter isso, inclusive para provocar. Né? Porque competição é bom, né? Provocar o setor. Como liberais defendemos exatamente isso. Gostamos. Parabéns, é isso aí. É isso aí. Competição. Falando em coisas mais do nosso campo, e pegando um gancho com o que a Carla perguntou, tem muito essa preocupação, mas principalmente na direita, com a questão da ideologia, de se vai ensinar educação sexual, ideologia de gênero. Eu vou falar de um exemplo que eu peguei, acho que o Mano também, que era de, sei lá, falar que globalização é ruim. Eu já cheguei a ler isso em livro didático de geografia. Como é que você vê isso? Isso é um problema? Eu tendo a achar que se a criança aprender a ler direito e interpretar o texto, não importa se ela está lendo Marx, ela vai tirar a própria conclusão daquilo, mas eu queria saber o que é que você acha desses movimentos, se tem algum mérito, se não, e como a gente pode mover para dar cada vez mais autonomia para os alunos construírem o próprio pensamento. Eu super respeito a diversidade de ideologias e acho que a gente tem que respeitar. O problema é quando a gente tem um viés para um tipo de ideologia na escola. E, infelizmente, no Brasil, acho que a gente tem, entendeu? Eu acho que a gente deveria, sim, expor a criança a vários tipos de ideologia e ajudá-los a raciocinar com a sua própria cabeça. Mas os professores não são treinados para fazer isso. Os professores são formados em universidades que também têm a sua pegada ideológica. Então, isso sim é um problema. Agora, como resolver esse problema? Não dá para resolver esse problema de uma forma radical, né? A gente tem que ir resolvendo esse problema trazendo luz a isso, provocando, fazendo discussões, às vezes, desagradáveis. Então, eu acho que assim, é importante. Eu concordo com você. Se aprender direito a ler e escrever, muitas vezes, o que a gente tem? A pobreza, infelizmente, intelectual, às vezes, das famílias. Entendeu? Que é muito difícil para uma família também ajudar esse seu filho a raciocinar. Quando você está passando fome, quando você está tendo que matar um leão por dia para poder comer a próxima refeição, né? Não é? Tem gente, enfim, nem sabe o que você vai comer no dia seguinte. É muito difícil de você estar preocupado com a ideologia da escola, né? Então, existe um nível de hierarquia aqui. Por isso que também os pais não ficam tão em cima da educação das crianças, porque tem outras coisas básicas, pirâmide de Maslow, quer dizer, outras coisas básicas é a luta dele diária por sobrevivência, que são mais urgentes, às vezes segurança é mais urgente também. Então, a educação vai ficando para trás da fila, apesar de, intelectualmente, todo mundo entender que é o que realmente mais vai fazer a diferença, né? Muito bom. Ana, eu queria trazer uma questão. No debate eleitoral, nas seguidas eleições, a gente vê uma preponderância grande na preocupação dos candidatos sobre qual vai ser a orientação econômica, o perfil do ministro da Fazenda, etc., ou da Economia, né? E a gente não vê essa discussão acontecer com o ministro da Educação. Primeiro, como tu acha que isso pode começar a mudar? E segundo, o que são bons critérios para a escolha de um ministro da Educação? A gente falou que o governo acaba tendo um papel central na mudança do jogo. E com a concentração de poderes que a gente tem no Brasil, o papel do ministro da Educação, até como líder da mudança, repercutindo por secretarias, é muito importante. Então, quais são as características que deve ter esse líder da educação ocupando o ministério? Bom, vou contar uma coisa. A gente fez do Todos pela Educação um documento que chama Educação Já. Eu não sei se vocês já viram. O Jair mencionou ele. Então, é sensacional esse documento Educação Já. Ele já é a segunda versão, porque na eleição de 2018 foi feita a primeira versão do Educação Já, que é o que a gente precisa fazer na educação daqui para frente para a gente realmente agregar qualidade de uma forma mais rápida e chegar, enfim, entre os primeiros da OCDE, né? E não precisa mais de diagnóstico nesse país do que precisa ser feito. A gente tem lá as 8 diretrizes
do Educação Já, que está feito. E isso não é uma coisa feita pelo Todos pela Educação, é uma coalizão de institutos, fundações do terceiro setor, do setor privado, intelectuais de educação, universidade, é uma grande coalizão que chega à conclusão sobre esse documento Educação Já. Então, eu falo assim, a cartilha está lá, entendeu? Não estou dizendo que tudo é fácil, mas está tudo mapeado. Né? E é todo um contexto que precisa mudar. E esse documento ele também hierarquiza, assim, traz alguma hierarquia em como implementar esse documento. Esse ano a gente foi um pouco além só da cartilha, a gente também falou dos passos de implementação. Então, a gente mapeou, por exemplo, todas as leis que precisam, dentro dessas 8 diretrizes, precisam estar sendo mexidas, mudadas, para que a gente possa implementar tudo isso. Então, assim, como eu escolheria um ministro da Educação? Eu faria uma sabatina com o cara dentro dessas 8 diretrizes, né? Eu acho que essa é a forma mais eficiente de fazer. Agora, você precisa de um presidente com a vontade política de colocar isso como prioridade de verdade. Todo o presidente ou todo candidato fala que educação é fundamental, é super importante, não sei o que lá, blá, 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 mas ninguém está disposto a assumir isso como o pilar central de desenvolvimento desse país. E hoje está comprovado que a educação tem uma sinergia enorme com o desenvolvimento do país, né? Se você colocar isso como pilar central, a gente tem vários exemplos no mundo, né? Os países asiáticos, Singapura, que colocaram isso como pilar central de desenvolvimento do país e foram atrás, porque é um plano de longo prazo. Mas é um plano de longo prazo que em 20 anos você muda completamente o país, entendeu? Então, eu acho que eu faria um critério muito técnico, mas também eu acho que tem que ter uma sensibilidade política. Porque vários dessas diretrizes que eu falei, que estão mapeados pela Educação Já, elas dependem de um bom jogo de cintura, uma boa capacidade de persuasão, também no Congresso, né? A gente vai precisar trabalhar junto com o Congresso, a gente vai precisar trabalhar com o Senado, a gente vai precisar trabalhar com todos esses atores, inclusive com o CNE, que é o órgão técnico que dá o tom da educação no Brasil, para a gente poder implementar tudo isso. Sem contar os secretários estaduais, né? Que quem vai estar mais na ponta para poder implementar essas mudanças. Também os secretários estaduais, sem dúvida. É isso, estamos chegando perto do final da entrevista e, para finalizar, a gente tem sempre, assim como começamos com uma pergunta, terminamos com outra, que é, Ana, para você, o que é liberdade? Liberdade, para mim, é poder escolher o que eu quero fazer, escolher quem eu quero ser. Tem muito a ver também com essa liberdade interna que eu comentei aqui no começo do programa. E liberdade de ir e vir, liberdade de transitar, liberdade de poder falar o que eu quero, e principalmente de poder escolher em todas as dimensões da vida, né? Eu acho que isso é o que mais falta para o brasileiro, essa possibilidade de poder escolher. E é muito triste a gente ver 33 milhões de brasileiros não sabendo o que vai comer no dia seguinte. A gente atuou muito disso na pandemia, a minha família e outras famílias juntas também. Mas, assim, a gente precisa ter uma ambição maior do que só comer no dia seguinte. Claro que isso é fundamental. Claro que a gente tem que resolver esse problema primeiro. Não sou contra esse assistencialismo nesse momento. Mas a gente precisa ter ambição, e fico até emocionada, de levar esse país para outro patamar. E é só com liberdade de escolha que a gente vai levar esse país para outro patamar. Que bonito. Muito obrigada, acho que eu tô... Sensacional. Muito belo fechamento. Amei isso aqui. Super obrigado. Imagina. Muito obrigada. Que bom, gente. E vocês que gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, enfim. E aguardar o próximo Livrescast, né? Pois é, toda semana, toda terça-feira, às 19 horas, um novo Livrescast aqui no canal do Livres, youtube.com/livres, então já se inscreve aí para não perder nenhum episódio. É isso aí, muito obrigado a todos, até a próxima.